Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn. O elenco original dos X-Men foi confirmado em Vingadores Doomsday, que estreia em dezembro de 2026. E um reboot completo está sendo desenvolvido para 2028, com Sam Sink como Jean Grey. A Era Mutante está de volta, e o mundo está olhando para os X-Men de novo. Mas antes de novo capítulo comece, a gente precisa fazer o que todo fã tem vontade de fazer há anos: acertar as contas com 8 filmes da franquia principal. Hoje eu mantenho esse ranking mais de debater. Só os filmes dos X-Men como equipe. Sem Deadpool, sem Logan, sem os solos do Wolverine, só a equipe. Do pior ao melhor, com a análise honesta de cada um. E no final, o que o reboot vai precisar fazer para não repetir os erros do passado. Antes de começar, rapidinho, eu gosto de sempre deixar claro para vocês como montei esse ranking. 3 critérios principais. Primeiro, qualidade narrativa, né? O roteiro funciona, os personagens têm motivação, a história tem começo, meio e fim de verdade. Segundo, fidelidade aos personagens. Os X-Men que aparecem na tela fazem jus aos que os fãs conhecem nas HQs. Terceiro, impacto na franquia. O filme avançou ou prejudicou o universo como um todo? Bilheteria parece como dado informativo, porque a gente sabe que bilheteria alta não é sinônimo de filme bom. E essa franquia tem vários exemplos disso nos dois sentidos. Oitavo lugar, Os Novos Mutantes, em 2020. Começando pelo fundo do poço, né? E é importante ser justo, Os Novos Mutantes não é um filme ruim apenas por culpa criativa. É um filme destruído pelos bastidores antes mesmo de chegar ao cinema. O diretor Josh Boone filmou o longa em 2017, com a proposta ousada de fazer um X-Men de terror psicológico, inspirado em filmes como It. A ideia era genuinamente interessante. 5 jovens mutantes presos numa instalação psiquiátrica com seus poderes funcionando como traumas manifestados. Magic, Wolfsbane, Cannibal, Sunspot e Mirage. 5 personagens queridos das HQs, nunca bem adaptados para o cinema. O problema foi o que aconteceu depois. A Fox assistiu o corte e não gostou. Mandou regravações. Mudou o tom. Adiou o lançamento por 3 anos, de 2017 para 2020. Cada vez que uma nova data era marcada, surgiu um novo adiamento. Quando finalmente estreou, foi em plena pandemia, com os cinemas praticamente vazios no mundo inteiro. O resultado é um filme que parece 2 filmes diferentes colados juntos. A primeira e a última parte não combinam em um tom nem em ritmo. Os personagens têm potencial que nunca é explorado. E o vilão, a Ursa Demoníaca, parece saído de um filme de terror de baixo orçamento dos anos 80, não de uma franquia de 7 bilhões de dólares. A menor bilheteria de toda a história dos X-Men. Oitavo lugar, justo e absoluto, com pena dos personagens, não do filme. Sétimo lugar, X-Men Fênix Negra, 2019. O arco da Fênix Negra é considerado um dos melhores da história dos quadrinhos de super-herói. É a história de Jean Grey sendo corrompida por um poder cósmico além do que ela pode controlar. Uma tragédia shakespeariana sobre o poder, sacrifício e identidade. As HQs têm dezenas de páginas construindo essa queda de forma devastadora. A Fox tentou adaptar esse arco 2 vezes e errou 2 vezes. Mas o confronto final de 2006 pelo menos tinha a culpa de estar lotado demais de subtramas. Fênix Negra não tem desculpa. Ele teve um filme inteiro para contar só essa história, e ainda assim falhou. Sophie Turner como Jean Grey foi uma escolha discutível. Ela é uma boa atriz, Game of Thrones prova isso, mas como personagem atormentada por um poder cósmico que está destruindo sua psique, ela não consegue carregar o peso dramático que o roteiro exige. As cenas de conflito inteiro, que deveriam ser devastadoras, acabam planas. Mas o maior problema é o vilão, Jessica Chastain, uma das melhores atrizes da sua geração, interpreta uma alienígena de motivação nebulosa, com falas vagas sobre o poder da Fênix, sem nenhuma ameaça real, um desperdício imenso de talento. E o pior de tudo, esse foi o último filme da era Fox, antes da compra pela Disney. A franquia que começou em 2000, com tanto potencial, encerrou com um suspiro. Sétimo lugar. Sexto lugar, X-Men, o confronto final. Esse é o filme mais dividido da trilogia original, e provavelmente da franquia inteira. Tem que colocar o confronto final acima do primeiro X-Men. Tem que colocar ele junto com Fênix Negra e Novos Mutantes. A verdade está no meio. É um filme com momentos genuinamente grandes, destruído por discussões criativas inexplicáveis. Vamos começar como que funciona. Magneto movendo a ponte Golden Gate para chegar à ilha de Alcatraz. É uma das imagens mais icônicas de toda a franquia, e ainda impressiona hoje. A batalha final tem escala e energia, e a performance de Frank Jensen como Fênix, mesmo com pouco espaço no roteiro, transmite uma ameaça real que o filme de 2019 não conseguiu replicar. Mas aí vem os crimes. A morte do Ciclope, um dos personagens mais importantes da equipe, líder nato dos X-Men das HQs, aconteceu fora da tela, em 2 minutos, sem peso dramático nenhum. James Marsden tinha compromisso com o Superman Returns de Bryan Singer e precisou ir embora cedo. A solução foi matar o personagem como se fosse um figurante. A morte do Professor Xavier também é mal executada. Depois de 2 filmes construindo um dos relacionamentos mais ricos da franquia com Magneto, ele é eliminado rapidamente numa cena que deveria ser devastadora, mas parece apressada. O confronto final tentou fazer em 2 horas o que precisaria ter 3 filmes
temos a cura dos mutantes, a Fênix Negra, a morte dos personagens centrais, a batalha final. O resultado é uma história que funciona em pedaços, mas desmorona quando você analisa tudo. Sexto lugar, com respeito pela ambição, não pelo resultado. Quinto lugar, X-Men Apocalipse, 2016. Oscar Isaac, um dos melhores atores da sua geração, ex-Machina, cenas de um casamento, Drive, Duna, e em X-Men Apocalipse, ele foi completamente enterrado debaixo de camadas de maquiagem azul, trajes volumosos e CGI que tornaram o personagem irreconhecível e sem nenhum carisma. O Apocalipse das HQs é um dos vilões mais poderosos e aterrorizantes do universo Marvel. A premissa é eletrizante. Um mutante nascido no Egito Antigo desperta em 1983, depois de milênios dormindo, determinado a destruir a civilização e reconstruí-la do zero com mutantes no topo. Deveria ser assustador. No filme, parece um figurante de carnaval, sei lá. O problema central é que o roteiro não dá ao Apocalipse motivação concretas o suficiente para o público sentir a ameaça. Seus 4 cavaleiros, incluindo o Magneto, cuja história em Auschwitz é a parte mais poderosa do filme, parecem seguidores passivos de um líder sem personalidade. Mas o filme tem um momento que salva parte da sua reputação. A cena do Mercúrio, a melhor cena que tem de todos os filmes, praticamente. Mais emblemática. Correndo pela mansão X ao som de Sweet Dreams, enquanto salva todo mundo de uma explosão em câmera lenta. É a cena mais inventiva e divertida de toda a franquia, e dura 3 minutos. O restante do filme fica na sua sombra. Quinto lugar, um filme que poderia ter sido muito mais com o material que tinha. Se você tá curtindo esse ranking, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ainda vem top 4 e o debate mais importante, o que o reboot da MCU precisa fazer para não errar de novo. Quarto lugar, X-Men. É impossível subestimar o impacto histórico desse filme. Setembro de 2000. O filme de super-herói era sinônimo de Batman de Joel Schumacher, colorido e exagerado, com câmeras de peito e vilões que pareciam saídos de uma peça de teatro ruim. A Marvel estava falida. Ninguém acreditava que personagens em Colan podiam ser levados a sério no cinema. E então Bryan Singer colocou Patrick Stewart numa cadeira de rodas e Ian McKellen num elmo de metal, e os dois construíram em cada cena juntos um dos relacionamentos mais ricos da história do cinema de super-herói. Xavier e Magneto, 2 velhos amigos com visões de mundo opostas sobre como os mutantes deveriam existir nesse mundo, 2 lados do mesmo trauma. A escolha de usar os mutantes como metáfora para minorias perseguidas não foi imperceptível, e foi exatamente isso que funcionou. A cena de abertura num campo de concentração da Polônia estabelece 3 minutos que esse filme está falando sobre algo real, sobre o que está acontecendo quando a cidade tem medo do diferente. Hugh Jackman era um desconhecido australiano que foi escalado para Wolverine em substituição a Doug Ray Scott 2 semanas antes das filmagens. Ninguém apostava nele. Hoje é impossível imaginar outro ator no papel. A química entre Jackman, Stewart e McKellen salvou o roteiro que tem suas limitações técnicas evidentes. O filme tem problemas. As cenas de ação envelheceram. Os trajes pretos de couro parecem desnecessariamente sombrios. Alguns personagens são mal desenvolvidos, mas como declaração de intenções, como prova que filmes de super-herói podiam ter seriedade, drama e profundidade. X-Men de 2000 abriu uma porta que nunca mais fechou. Quarto lugar. Terceiro lugar, X-Men Primeira Classe, 2011. Depois do desastre de O Confronto Final e de Origens Wolverine, a franquia X-Men parecia morta. E então, Matthew Vaughn, diretor de Kick-Ass e Layer Cake, fez algo que ninguém esperava. Ignorou completamente o que tinha vindo antes e criou um filme de origem ambientado nos anos 60, usando a crise dos mísseis de Cuba como um pano de fundo. James McAvoy como Xavier jovem e Michael Fassbender como Magneto jovem são uma das melhores duplas da história dos filmes de super-herói. A dinâmica entre os dois, a amizade profunda e ideologias completamente opostas é o coração do filme. E o que é impressionante, em 2 horas, Primeira Classe consegue te fazer entender por que o Magneto se torna vilão sem nunca te fazer odiar ele. A cena em que o Magneto jovem entra no bar na Argentina e confronta os ex-nazistas responsáveis pela morte da sua mãe é um dos momentos mais catastróficos e moralmente complexos de toda a franquia. Você quer que ele os destrua, enquanto ele destrói. Você entende exatamente como um homem se torna Magneto. Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Bacon, é um dos vilões mais bem construídos da série, porque a conexão com o trauma do Magneto é pessoal e visceral. E Jennifer Lawrence como Mística jovem funciona melhor aqui do que em qualquer outro filme da série. Primeira Classe salvou a franquia. Sem ele, provavelmente não teríamos Dias de um Futuro Esquecido. Terceiro lugar, merecidíssimo. Segundo lugar, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, 2014. Dias de um Futuro Esquecido fez algo que nenhum outro filme de super-herói havia conseguido até então. Consertou os próprios erros da franquia dentro de um próprio trama. Wolverine viaja para o passado para impedir os eventos que levaram ao apocalipse dos Sentinelas. E ao fazer isso, a linha do tempo que incluía o confronto final de Origens. E ao fazer isso, a linha do tempo que incluía o confronto final e Origens Wolverine
é completamente apagada. Pensa na ousadia disso. O roteiro literalmente olha para os filmes ruins da própria franquia e diz: isso nunca aconteceu. E funciona. Não parece uma trapaça, parece que uma solução elegante para um problema real. A estrutura de 2 tempos simultâneos, futuro distópico com os X-Men sobreviventes e passado nos anos 70 com Xavier e Magneto jovens, é executada com a precisão cirúrgica. Cada cena no futuro aumenta a urgência do que está acontecendo no passado. E a reunião entre Xavier velho e Xavier jovem, Patrick Stewart e McAvoy no mesmo espaço é emocionalmente devastadora. A cena do Mercúrio na cozinha do Pentágono em câmera lenta ao som de Time in Bottle de Jim Cox é provavelmente o momento mais criativo dessa franquia e foi filmada antes da versão do Mercúrio do MCU. Comparação inevitável, a cena dos X-Men ganhou. Primeiro filme do X-Men indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais. Mais importante que o prêmio ao filme que provou que essa franquia ainda tinha algo importante a dizer. Segundo lugar. E primeiro lugar, X-Men 2, de 2003. X-Men 2 fez o que pouquíssimas sequências de super-herói conseguem. Foi melhor que o original em absolutamente todos os aspectos. Mais personagens, mais profundidade emocional, melhor vilão, melhor ação, melhor roteiro. Em uma alegoria social que vai além do que seu primeiro filme usou. O General William Stryker, interpretado por Brian Cox, é o melhor vilão de todas as franquias do X-Men. E uma das afirmações mais assustadoras já feitas sobre o ódio humano num filme de super-herói. Não quer conquistar o mundo. Ele é um general americano que acredita com toda a convicção que os mutantes são uma ameaça e precisa ser eliminado. Ele é um burocrata do ódio. E isso é muito mais assustador do que qualquer vilão com poderes cósmicos. A cena em que Stryker invade a Missão X à noite com soldados treinados e o Wolverine precisa proteger as crianças sozinho, de pijama sem traje, com garras e raiva, é uma das sequências de ação mais intensas e emocionalmente ricas da história do cinema de super-heróis dos anos 2000. Você sente o peso de cada golpe. Mas o que leva X-Men 2 acima de tudo na franquia é a coragem das suas alegorias. A cena que o Noturno é capturado por um pregador que acredita poder curar os mutantes, a conversa que o Bob Drake, o Ice Boy, revela que a família que é mutante e a mãe pergunta se ele já tentou não ser. Em 2003, anos antes do debate sobre terapias e conversão chegar ao mainstream, X-Men 2 estava falando sobre isso com uma clareza que nenhum outro blockbuster tinha coragem de ter. Esse é o padrão que todos os outros filmes da franquia tentaram atingir e nenhum conseguiu superar. X-Men 2 é o melhor filme dos X-Men. E por muito. E aí, mas o que o reboot precisa acertar? Agora que a gente passou pelos 8 filmes, a pergunta precisa ser respondida. O que o reboot dos X-Men do MCU vai precisar fazer para não repetir os erros do passado? Primeiro, um vilão humano e complexo. O maior erro da segunda metade da franquia foi apostar em vilões com poderes absurdos e motivações genéricas. Apocalipse, o alienígena de Fênix Negra, a ursa demoníaca dos Novos Mutantes. O melhor vilão da franquia foi Stryker, um ser humano movido por convicção. O segundo melhor foi Magneto, um sobrevivente do Holocausto com razões para odiar o mundo. O reboot precisa de um antagonista com alma, não com poder. Segundo, a metáfora precisa ser mantida. O que diferencia os X-Men de qualquer outro time de super-heróis é que eles sempre foram uma alegoria sobre preconceito social, sobre qualquer grupo que a sociedade teme porque é diferente. Se o MCU tratar os mutantes como só mais uma categoria do herói, sem carga social que define, vai perder a essência do que faz essas histórias importantes. Terceiro, não tenha pressa. Os erros mais graves da franquia Fox vieram da pressa. Tentaram contar muita coisa em pouco tempo, matar personagens sem peso, comprimir arcos precisavam de espaço para respirar. O MCU tem uma estrutura para dar tempo aos X-Men. Então é isso. 8 filmes, 24 anos de história, uma franquia que teve os melhores e piores momentos do cinema de super-herói numa mesma série. Agora você me diz, concorda com esse ranking? Onde eu errei? Você colocaria Dias de Futuro Esquecido em primeiro? Me conta nos comentários. Esse é um dos debates mais divertidos do Universo Geek. E com Vingadores Doomsday chegando em dezembro, com o elenco original de volta, a conversa sobre os X-Men está só começando. Se você curtiu esse ranking, vai curtir também nos outros vídeos. Tem vídeo sobre a fase do Michael Jackson, tem vídeo sobre a era bad do Michael Jackson, tem curiosidade da Big Bang Theory, os links estão aqui em cima e na descrição do vídeo. Então é isso, valeu, muito obrigado a todos, abraço.